Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Crescer na Fé. Convidamos a você a mais este encontro, onde falaremos um pouco mais sobre o processo da formação da Sagrada Escritura, da Bíblia. Hoje o nosso tema também é bastante interessante. Vamos continuar nessa cronologia histórica a respeito da vida do povo de Israel, de onde brotará mais tarde o livro sagrado. Então convidamos a você a permanecer conosco, se inscrever se você não for inscrito, e você gostando do nosso vídeo, você deixa o seu like e faz o seu compartilhamento. Assim vamos crescendo juntos e espalhando, semeando a palavra de Deus. E para falarmos mais um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos pedir mais uma vez a graça, a proteção, que a misericórdia de Deus possa nos auxiliar a fazermos aquilo que Deus deseja e o que é melhor para cada um de nós. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, queridos amigos aqui do canal, mais uma vez, então, nós vamos dando continuidade ao que temos refletido sobre o processo de formação das Sagradas Escrituras. Mais uma vez, lembro a você que é muito importante entendermos tudo aquilo que não só está na Bíblia, mas o que está ao redor dela, não é? Para que a gente possa entender e tirar melhor proveito do livro sagrado. Então, hoje, nós continuando essa história, nós vamos ainda falar do período pós-entrada na Terra Prometida, pós-conquista da Terra. Lembro a você mais uma vez que esta conquista, propriamente dita, ela se reveste de algumas características, não é? Nós temos dois livros que falam bastante sobre isso, que é o livro de Josué e também o livro de Juízes, onde vamos nos ater um pouco mais no encontro de hoje. Para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo, lembro a você que o povo de Israel, ele então, segundo o relato de Josué, ele ingressa na Terra Prometida. A visão de Josué é uma visão bastante militarista, vamos dizer assim. Ele entra, ele combate, ele conquista cidades e assim sucessivamente, então, as chamadas tribos de Israel vão se instalando. Este é um ponto que nós precisamos também nos lembrar, que o livro de Josué, ele tem uma leitura teológica dos acontecimentos. Portanto, não é exatamente a única matriz que nós precisamos considerar, não é a única forma de entender que nós podemos analisar essa entrada e permanência na Terra Prometida. Tudo isso é importante para entendermos que, primeiro, o povo vai ser formado, depois disso, olhando a sua própria história, relendo a sua própria história, ele evidentemente vai fazê-lo sob a luz da fé. Portanto, toda vez que vamos ao livro sagrado, precisamos ter isto muito bem claro, para que nós não nos percamos aí nos entendimentos entre um livro e outro, como é o caso de Josué e de Juízes. Já
no livro de Juízes, você vai perceber que parece que a conquista não se deu desta forma, não é? Ela, em alguns episódios, você vai perceber o povo combatendo, em outras regiões as cidades elas permanecem, ou seja, as chamadas cidades-estados, elas permanecem, convivem juntos, coabitam juntos e, portanto, nós temos aí várias realidades que se relacionam no momento da gente analisar a permanência, a entrada deste povo na Terra Prometida. Então, é válido pensarmos sob o ponto de vista do livro de Josué? Sim, evidentemente que é válido, não é? Podemos levar em conta que pode ter havido uma incursão? Sim, podemos imaginar assim, mas não é a única forma. Porque se olharmos aí no livro de Juízes, nós vamos perceber que talvez ele retrate um pouco diferente essa realidade. Então, ao invés de serem excludentes, na verdade, vamos dizer que elas são uma somatória de fatores. Podemos ter essa incursão através de Josué, podemos ter a realidade de tribos que já viviam naquela região, podemos ter também uma entrada paulatina, ou seja, ao longo do tempo, num processo mais demorado, eles foram adentrando a terra e então foram tomando conta de alguns espaços, até porque a terra já era habitada, e assim Israel vai se unindo principalmente em torno de uma fé que ele começa a desenvolver e ao longo da história, qual é o resumo que temos? Este povo não é de um mero intruso, vamos dizer, ele passa a ser o maior ocupante daquele espaço, da chamada Terra Prometida, que vai ter o que evidentemente hoje nós conhecemos como Terra de Israel, tá certo? Então eu gostaria que você acompanhasse conosco agora uma imagem exatamente daquilo que normalmente nós vemos quando falamos da posse da Terra Prometida. Ela é dividida a partir do que chamamos as tribos de Israel. Veja aí na tela conosco, acompanhe conosco. Se você olhar o mapa da divisão da terra, você vai perceber que as chamadas então tribos de Israel ou os filhos de Jacó são os componentes, eles ocupam grande parte desta terra. Essa vai ser evidentemente a ideia final, depois, como falamos, desse longo processo, não é? É um longo processo. Isso não acontece da noite para o dia, isso se dá ao longo do tempo. Nós estamos falando em torno de 1200 até 1050, mais ou menos, o tempo em que nós temos aí os personagens chamados juízes, não é? E essa configuração que você está vendo na tela aí da tela do nosso encontro de hoje, você vai poder perceber que as tribos estão distribuídas ao longo do território. Temos aí a tribo de Simeão, Judá, temos a tribo de Efraim, a tribo de Benjamim, quase que aí no centro, não é? De baixo para cima, o que seria, na verdade, do sul para o norte. Você vai ver aí em verde, um pouquinho mais escuro, perto do litoral, a tribo de Dan, a tribo de Manassés. Alguns mapas você vai perceber que a tribo de Dan está lá em cima, não é? Ela aparece em mais de um lugar. Para dizer o quê? Que mesmo quando eles se instalam nesta região, eles não permanecem necessariamente no mesmo lugar. Existem movimentos. E por que isso? Porque, evidentemente, com o passar do tempo, as tribos os grupos vão escolhendo, na medida do possível, evidentemente, os melhores lugares ou a região que lhe ofereça maiores recursos, digamos assim. Então, uma acomodação natural, tá certo? Mas, via de regra, é este o mapa que nós temos.
Aí você vai dando uma olhadinha aí. Nós temos em azul bem claro o Mar Morto, não é? O Mar Morto que faz uma divisão geográfica, é uma fronteira natural aí dessas regiões, separando principalmente aí o que nós vamos chamar de Judéia ou Palestina, aí de mais ao sul do deserto da Arábia. Do outro lado, então, o que vai ser chamado a Transjordânia, você vai ter a tribo de Gade, aí no verde um pouco mais claro, e depois Manassés, que ocupa grande parte desta região. Depois nós temos aí Issacar, Zabulon aí nessa parte roxa, né, ou lilás, como queira, Neftali e Asser. Ou seja, essa é a divisão natural que nós temos tradicionalmente das tribos de Israel ao longo do território. Mas como nós estamos falando do tempo dos juízes, eu chamo agora a sua atenção para irmos um pouco ao livro sagrado. Voltamos agora às Sagradas Escrituras. Então essa figura que você viu do mapa, ela sempre nos é apresentada no livro de Josué como se a entrada se desse desta forma e as tribos então tivessem se distribuído desta maneira ao longo do território. Mas isso só vai acontecer de uma forma mais exata muito tempo depois, principalmente na época da monarquia, que é a época que nós trataremos nos próximos encontros sobre as Sagradas Escrituras. Então, onde nós identificamos um pouco esse cenário de que, na verdade, depois que o povo tem pelo menos um primeiro contato com essa terra, qual é a situação que eles estão vivendo? Se você já deu uma olhadinha no livro de Juízes, você vai perceber que no começo o livro já dá para nós uma ideia de como as coisas mais ou menos aconteciam e por que essa unidade, vamos dizer assim, ela não aconteceu de forma imediata. Já no primeiro capítulo, nós temos uma narrativa interessante. Acompanhe comigo, do capítulo 1 do livro de Juízes, a partir do versículo 1. Ora, aconteceu que depois da morte de Josué, os israelitas consultaram Yahvé, dizendo: quem de nós subirá primeiro contra os cananeus para combatê-los? Respondeu Yahvé: Judá subirá primeiro, entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo ao lote que me tocou por sorte. Lutaremos contra os cananeus, e eu também subirei contigo ao teu território. O texto que acabamos de ver nos dá esta ideia de que quando eles tinham algum objetivo em comum, eles se uniram. E vejam, aqui nós não estamos tratando das 12 tribos. Falamos de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Simeão. Eles tinham então um objetivo em comum, se juntam para combater e conquistar um determinado território. Era assim que as coisas se davam na época dos juízes. Então você vai percebendo que o processo não foi exatamente tão uniforme e tão rápido como nós imaginamos, não é? Uma vez estando lá, nesta região, eles têm que também fazer essa conquista. Por isso que nós dizemos que a conquista não aconteceu da maneira, simplesmente só da maneira como nós lemos no livro de Josué. Até porque, como você percebeu, Josué já havia morrido nesta ocasião. E como o líder Josué tinha falecido, aí entra em cena o que é chamado de juízes. Quem são os juízes? São julgadores? Não necessariamente, mas são pessoas que Deus vai inspirando
separa, não de uma maneira uniforme, ele não administra todas as 12 tribos, mas ele vai atuando, digamos assim, de uma maneira bastante pontual e momentânea. O que nós percebemos, se você continuar na leitura do livro de Juízes, nós vamos perceber que a presença do juiz, ou desses tidos juízes, significa também a realidade de que Deus está no meio do seu povo. Eles não têm mais um líder. Então, Deus fala através de quem? Deus atua através de quem? Deus atua através dos chamados juízes. No capítulo 2, versículo 18, olha o que nós temos relatado neste versículo. Quando Yahvé lhe suscitava juízes, Yahvé estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto vivia o juiz, porquanto Yahvé se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Então, a ideia do juiz é a ideia de que Deus não abandonou o seu povo e, através deste personagem inspirado, chamado por Deus, ele continua a salvar o seu povo. Então, aqui é a ideia de um Deus presença, de um Deus que caminha com o seu povo. Vários deles nós vamos ter descrito sua história aqui no livro dos Juízes. São 12, 2 bastante conhecidos dos nossos comentários, das nossas leituras, não é? Nas nossas celebrações ou encontros ou histórias que você ouviu. O mais famoso deles, sem dúvida, é Sansão, não é? Retratado, inclusive, no cinema. Mas temos aí Gideão, Débora, são chamados por Deus a conduzirem o seu povo. E por que eles são chamados? Inclusive, Débora é tida aí no capítulo 4 do livro dos Juízes, no versículo 4 também, diz assim: neste tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapdote, julgava em Israel. Ou seja, não era alguém que se auto-intitulava, porque o profetismo nós relacionamos ele com um dom divino, digamos assim. E você vai perceber, por exemplo, que no caso de Sansão, ele inclusive era consagrado desde o seu nascimento, né? Fez o voto do nazirenato, de não cortar o cabelo, e, portanto, era um sinal da fidelidade a Yahvé. Então, veja, neste período, os juízes são importantes porque eles são a referência de que Deus está no meio do seu povo. E por que que isso é importante? Porque é o período que também nos prepara a monarquia. Lá no capítulo 17 do mesmo livro, versículo 6, nós temos isso relatado muito claramente. Diz assim, acompanhe conosco: nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Então a ideia aqui, concluindo os nossos comentários de hoje, é que durante o tempo dos juízes, na verdade, a vida das tribos era praticamente autônoma. Cada um vivia a partir da sua realidade, da sua família, do seu clã, e quando algo lhes parecia comum, eles até se juntavam contra, por exemplo, algumas outras cidades, outros grupos. Os filisteus serão uma das grandes pedras no sapato das tribos de Israel, mas, enfim, quando nada
lhes parecia interessante, cada um vivia a sua realidade. Outro fator que agregará esta unidade, esta ajuda mútua, evidentemente vai ser o fator religioso. Depois é representado muito na história, na figura do rei Davi e do templo de Jerusalém. Mas para que a gente entenda, de Josué, então, até o período da monarquia, nós temos um tempo dos chamados juízes. Então seria muito interessante você reler agora essa história para que a gente entenda como esse processo da escrita, da formação da Bíblia, foi um processo longo e cheio de muitas características interessantes que tem tudo a ver também com a nossa história. Mas isso continuamos no nosso próximo encontro.